E hoje a gente vai falar sobre dois tipos de visto. O nosso visto, que é o visto de nômade digital, e o visto de residência não lucrativa. Que no nosso, aqui, pelo menos os nossos membros, os nossos inscritos, tiveram muitas dúvidas com relação a esse visto. A aplicação, qual é o melhor, qual se encaixa melhor. Então, hoje a gente vai trazer as diferenças e explicar o que é o visto de nômade digital, quais são os requisitos, quem se aplica, e igualmente com o visto de residência não lucrativa. Vamos lá. Aí. Se apresente aí, doutora, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o YouTube é um espaço muito lindo de compartilhar conhecimento. Vocês estão fazendo isso, mostrando a realidade, vendo realmente o que é a vida aqui, e é muito bom poder estar nesse espaço com vocês e com os seguidores de vocês hoje. Então, eu sou advogada, sou diretora de um escritório de imigração, que é o Estúdio Migratório. E se chama assim porque realmente é um estúdio, uma boutique, é algo muito personalizado, feito com muito carinho. Tem uma equipe linda, só mulheres que arrasam, fazendo o melhor da vida delas é trabalhar pra gente, pra vocês. Elas são, sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou acordar hoje e vou resolver tudo. Pois elas são assim, tá todo mundo disposto a resolver tudo no mesmo dia. E eu fico muito feliz de poder ajudar tantos brasileiros, a tantos imigrantes a se regularizar aqui na Espanha, realizar o sonho de morar aqui. E os dois principais vistos são esses dois que a gente mencionou, nômade digital e residência não lucrativa. Então, eu vou começar dizendo o que diferença de cada um deles. E depois eu acho que as perguntas começam a surgir, a gente começa a direcionar realmente com essas dúvidas que os seguidores têm. Como é? Qual é a diferença básica em cada uma deles? O visto de nômade digital, ele tem um perfil. É uma pessoa que trabalha de maneira remota. Então, a gente precisa ter uma atividade, a gente precisa ter um trabalho, não necessariamente um CLT, mas precisa ter um trabalho, uma atividade remunerada. Já o visto de não lucrativo, o próprio nome já diz, a pessoa não tem que ter um trabalho. Então, essa é a principal... Tem que ser só rica. Exato. Na verdade, ela pode ser rica, no sentido de herdeira, né? Pode ser herdeira, ou simplesmente pode ser uma pessoa que já trabalhou a vida inteira e agora tem uma aposentadoria e um valor bastante bacana todo mês. Né? Mas o que precisa é que o dinheiro ele não pode vir da renda. Então, primeira grande diferença. O dinheiro obrigatoriamente tem que ser derivado da renda, do trabalho da pessoa, do esforço e do tempo. E o outro, o dinheiro tem que ser 100% passivo. 100% passivo. Não pode haver trabalho. Então, essas duas, a principal diferença entre um e outro. Então, se você quer saber qual dos dois é melhor para mim, a gente tem que fazer uma auto-pergunta. Eu trabalho? Se sim, não é residência não lucrativa. Eu não trabalho, então não é nômade, é residência não lucrativa. Esse é o principal divisor entre ambos vistos. Agora, a gente tem outros detalhes que a gente pode ajustar. Então, por exemplo, a pessoa trabalha, só que ela está afim de passar um ano sabático. Ela está afim de relaxar, de passar um período na Espanha. E aí ela junta muito dinheiro, junta lá o dinheiro dele, mínimo 28 mil euros, que é o necessário para o visto de residência não lucrativa, e decide passar um ano sabático. Então, assim, a gente tem cliente, por exemplo, muito perfil de médico. A pessoa passa 10 anos aí ralando, fazendo plantão de, às vezes, de 30 horas, vai juntando, acumulando patrimônio, e às vezes a pessoa está no auge dos 35 anos da vida, está há 10 anos trabalhando já como médico, e fala, cara, quero passar um ano relaxado, né? Quero viajar, curtir, etc. Então, o visto de nômade digital não é para ele. É realmente um visto de relaxar, de viajar. É o não lucrativo. E aí ele vai, às vezes, ou bem pedir demissão do trabalho, ou simplesmente pegar um afastamento do trabalho, uma carta de afastamento. Às vezes ele é o dono do próprio CNPJ, então ele vai designar um administrador para a empresa dele, enquanto ele vai ficar um período aqui de tranquilidade na Europa. Então, não tem por que estar relacionado à idade da pessoa, nem a que não vai trabalhar mais ou que nunca trabalhou, sabe? Tem a ver no caso, então, o perfil de um funcionário público que recebe uma licença premium se encaixaria nisso, por exemplo. Exatamente. Esse caso da minha mãe, em 2019. A gente tem casos também de muito servidor público do TJ que veio nessa modalidade. A gente tem pessoas que vêm nessa modalidade durante o primeiro ano porque conseguiu uma licença prêmio de um ano, mas no ano seguinte já não vai ter. E aí no ano seguinte, em vez de renovar, a gente modifica para outro tipo de residência. Então, pode ser uma via interessantíssima para quem vai pegar uma licença. E ainda assim, precisa, mesmo tendo essa recorrência de valores entrando, precisa ter esses 28 mil em conta, por exemplo. Claro.
Não, porque a gente tem dois perfis. A gente tem um perfil de quem tem o dinheiro guardado em conta, porque não vai ter todo mês, e a gente tem o perfil de quem tem de maneira passiva todo mês. É o caso de quem é funcionário público e recebeu uma licença remunerada, é o caso de quem é aposentado. Ano passado a gente teve o caso de uma pessoa, de uma menina que ela era viúva e ela recebia pensão porque o marido era político e ela recebia uma pensão durante o período de 15 anos. Então estava dentro desse período, jovem, tem nem 30 anos. Mas ela recebia essa pensão todo mês, tem direito. Hoje em dia já não existe muito no Brasil, né? Mas na época, meu avô era militar, meu avô era da Marinha, e minha tia recebeu pensão a vida inteira. A vida inteira. Meu avô morreu há 30 anos. Não, meu avô, quando eu nasci, 33 anos. E ela recebeu pensão a vida inteira. É um perfil também, né? De quem é dependente. Hoje em dia isso já não existe, graças a Deus. Então, antes da galera aí aposentada e se dos concursados querer pedir licença-prêmio, vamos organizar aqui. Mas tem um valor específico de recebimento por mês. Sim, exatamente. A gente tem que demonstrar 4 vezes o valor do IPREM. Aqui o índice é diferente. O índice para o nômade digital é o salário mínimo, o índice para um visto de não lucrativa é o IPREM, que é um índice de renda mínima para uma pessoa sobreviver na Espanha. Segundo o INE, a pessoa precisa de mínimo, o INE é o órgão de estatística que analisa a coisa da Espanha, a pessoa precisa de no mínimo 600 euros para sobreviver. Então, o IPREM, esse índice de sobrevivência mínimo, são 600 euros. Então, para aplicar um visto desse, você precisa demonstrar 4 vezes o valor desse índice. Então, a gente tem que pegar 600 e multiplicar ele vezes 4 e depois multiplicar se for receber, se for ter dinheiro passivo em conta, multiplicar por 12 meses, porque esse visto vai valer para 1 ano. Então, aí vai depender muito. Eu recebo todo mês, tenho que receber mínimo 2.400 euros. Eu tenho um valor guardado na minha conta, eu preciso ter mínimo 28 mil euros, 28.800 euros. Diferente do nômade, que é 14 meses, não é que Claro, é que o precisa índice ter o do diferente. salário. Exato, o índice é diferente. O índice do IPREM, ele é índice de renda mínima. O salário, o nômade, ele está basado, a lei basou ele no salário mínimo. Inclusive, é o único visto, curioso, é o único visto que está indexado no salário mínimo. Todos os outros estão indexados em outros índices. Esse está indexado no salário mínimo. Ao estar indexado no salário mínimo, a gente tem que seguir a regra de salário mínimo da Espanha. Como é a regra de salário mínimo da Espanha? É anual. Então, na verdade, não importa se você vai dividir entre 12 vezes, 14 vezes, 16 vezes, o que importa é o ano. E no ano, hoje, são 17.094 euros. Agora, as empresas, quando contratam CLT, podem pegar esse ano, 17.094 euros, e pagar em 12 vezes, e aí a pessoa vai receber 17.094 dividido por 12, ou podem pagar 13º e 14º. Então, a pessoa vai receber em dezembro 3 salários. Porque ela vai receber o salário de dezembro, depois ela vai receber o 13º e o 14º. Então, na verdade, o ideal para entender, pensando no nômade, é pensar no salário anual. 17.094, no caso do nômade, multiplicar isso por 2. Isso já são os valores de 2026. Sim, exato. 17.094 já é o valor de 2026, que acabou de subir, tem uma semana que subiu o salário mínimo. E no caso, por exemplo, mais uma vez da residência não lucrativa. Se a pessoa tiver um trabalho informal, ela, sei lá, vende produto digital, qualquer coisa assim, ela tem uma rendazinha, nada de CLT ou concurso, essas coisas. Ela se encaixaria também ou não? Quando a gente vai aplicar a não lucrativa, eles vão pedir que você demonstre que você não trabalha e que você só tem a sua renda passiva. Então, imagine o caso da pessoa que ela tem o dinheiro guardado em conta. Vamos supor que eu tenho lá 30 mil euros guardado em conta, porque eu recebi uma herança, vendi um imóvel, não importa. Tenho lá o dinheiro. E faço esses trabalhos informais. Como esse trabalho é informal, eu não tenho nada. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho CNPJ, eu não tenho nada. Então, o consulado ele não vai perguntar se tem algum tipo de renda informal. Realmente isso vai ficar demonstrado. Então, não tem problema. Mas, claro, a pessoa não vai poder utilizar esse recorrente mensal como meio de provas de rendimento. Ela vai ter que ter o dinheiro guardado completo em conta. O que a gente tem que ter cuidado na hora da residência não lucrativa são aquelas pessoas que têm um dinheiro guardado em conta, mas também tem rendimento do trabalho. E aí, neste caso, o consulado ele vai exigir que você demonstre que você não vai continuar trabalhando. A gente precisa pedir demissão, pedir licença, enfim. Você não pode manter o vínculo. Eu já vi vários clientes chegar no agendamento e falar, não, é porque eu vou continuar atendendo online. Aí o consulado fala, então o visto não é esse, é o visto de nômade. Sim. É o mesmo para, por exemplo, um dono de empresa que só administra, faz só a parte administrativa, seria a mesma nômade, coisa. Exatamente, ele é nômade. No caso dos donos de empresa, a gente tem, por exemplo, um caso que eu tenho recente, porque a gente está fazendo a nacionalidade dele agora. Há 2 anos e meio, ele é médico, ele tem um CNPJ.
E aí ele e um sócio. E aí, quando ele veio aplicar esse visto não lucrativo, foi o que ele fez. Ele, no contrato social, ficou claro que ele só era sócio capitalista, que ele ia se afastar das funções e das atividades da empresa. Ele ia continuar recebendo os benefícios, mas que quem ia assumir a direção era esse sócio. O consulado aceitou sem nenhum problema, porque a gente mostrou lá no estatuto da empresa, tudo muito bonitinho, não tem problema nenhum, dá para fazer isso, mas você tem que se afastar da direção. Se logo depois, na prática, tu vai estar aqui na Espanha e vai estar lá controlando a tua empresa pelo WhatsApp, aí a gente não pode fazer nada, mas formalmente tem que estar afastado da direção da empresa. Aí dá 3 meses o cara sai, que abriu o IPO da empresa dele. Então, e quem tem uma dúvida muito grande, principalmente num dos nossos vídeos de impostos, é sobre a questão do... Não tem nada a ver o imposto, mas enfim. Não tem tudo a ver. Como que fica o imposto para esses dois? Porque eu sei que do Nômade é lá em cima e estamos aí. Então, olha, se a pessoa tem capacidade para poder vir com não lucrativa, ela costuma ser mais interessante a nível de imposto. Por quê? Na residência não lucrativa, você não tem nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de benefício vindo do teu trabalho. Então, como você não vai ter nenhum benefício vindo do teu trabalho, tu não vai ter que pagar imposto aqui. O dinheiro Mas que também você não tem... recebe nenhum direito da Espanha, por exemplo. Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, a pessoa não vai ter acesso à saúde pública em teoria, porque não vai estar cotizando o INSS como um nômade cotizaria. Só que isso é na teoria, porque desde 2012 a lei de saúde da Espanha é uma lei universal. Em teoria, todo mundo tem direito, até quem está irregular. Então, por mais que você tenha mais dificuldade, talvez, para ter acesso à saúde Vamos pública... trocar o visto? Deveria. No caso de vocês, não podem. Vocês são um excelente exemplo. Não pode, porque tem trabalho mesmo, né? Tem atividade remunerada. Vamos parar de trabalhar, bom. É isso aí, é parar de trabalhar. Eu acho que é uma ótima ideia. Claro, porque pensa assim, imagina uma pessoa que, o último cliente de não lucrativo que a gente está tramitando agora, ela tem uma quantidade elevada de dinheiro na conta, porque ela trabalhou durante muitos anos nos Estados Unidos, e aí ela foi acumulando esse dinheiro e tal, e agora ela está no Brasil e ela quer passar uma temporada aqui na Espanha. Então ela foi ontem ao consulado de Brasília para poder fazer a aplicação. Anteontem, não sei. E aí, no caso dela, é interessante por quê? Porque todo o dinheiro que ela acumulou, esse dinheiro já foi pago o imposto. A Espanha não vai tocar nenhum centavo disso. Então, ela vai morar aqui 1 ano, ela não vai ter que pagar imposto nenhum. Por quê? Porque todo o dinheiro que ela conseguiu antes dela adquirir a residência na Espanha. Diferente do nômade. O nômade, tudo que ele adquiriu antes, continua sem ter que pagar imposto aqui. A pessoa que vem como nômade não tem que pagar imposto pela casa que ele tem no Brasil, não é isso. Só que o recorrente do trabalho, o que ele ganha oriundo do trabalho dele todo mês, a partir do momento que ele já é residente fiscal na Espanha, ele tem que pagar na Espanha. E aí... Claro, qual é o problema disso? Amanda, eu li hoje, na verdade, um comentário lá num vídeo meu do YouTube. Eu acho que a tua informação tá errada, porque o acordo de bitributação do Brasil e Espanha é de 1700. Isso aí o povo ama esse nome. Pois é, qual o problema? Se você for ler lá o acordo de bitributação, ele tá lá dizendo: os rendimentos do trabalho estão excluídos. Os rendimentos do trabalho não estão dentro do acordo de bitributação. Então, trabalha desde a Espanha, a pessoa tem que pagar imposto disso. Óbvio que a gente tem a lei Beckham, que se a pessoa trabalha como CLT, ele pode se beneficiar, mas aí só é para CLT, enfim. Aí entra toda uma questão fiscal complicada desses nômades. É o combo, né? Você fala do valor do imposto, aí a pessoa vem com a bitributação, ou aí você fala da bitributação e a pessoa vem com a lei de Becker e aí vai. Exato. Na verdade, no final das contas, a única coisa que ela quer é não pagar imposto. Só que assim, não dá. Ou não pagar imposto ou dar aquele jeitinho brasileiro. Eu falei, mas aqui não funciona o tal do jeitinho brasileiro, é um pouco mais complexo. Aqui não dá. Eu vou te dizer, gente, dá pra gente fazer estratégia fiscal? Dá. Só que o problema das estratégias fiscais é que elas normalmente não são compatíveis com as estratégias de residência. Então, se tu quer morar na Espanha, não dá pra gente otimizar muito a tua situação fiscal. Eu consigo otimizar a situação fiscal de quem não tem problema de não morar aqui. De quem quer morar 3 meses aqui, 2 meses em Dubai, 1 mês nos Estados Unidos e quer ficar... Aí, beleza, dá para não pagar imposto em lugar nenhum. A gente consegue otimizar desse jeito. Mas se tu quer morar e quer ter os benefícios de morar num país seguro, confortável, educado, não tem jeito, não dá. Acho que nós temos que começar depois que acabar lá.
primeiro tem que vir um passaporte. Eu digo para todos os clientes nômades, Vamos, sabe? não. vamos focar no passaporte? Vai de cada vez. Aguenta 2 anos, pega o passaporte espanhol e depois a gente pensa nas estratégias Ah, fiscais. tá faltando só 6 meses. Estamos 9 meses. 9 meses. É 9 meses. Tá querendo diminuir já. Mas uma coisa, assim, além da diferença dos valores de trabalhar ou não trabalhar, o visto de residência não lucrativa, ele dá a mesma residência de 3 anos ou é só uma autorização visto no passaporte de 1 ano? Claro, qual é o caso? O visto de residência não lucrativa, ele dá o mesmo direito a morar na Espanha. A residência em si vai ser a mesma. A diferença é que a não lucrativa, ela só pode ser pedida via consular. E tudo que é pedido via consular, ele só vem para 1 ano. Inclusive, o próprio visto de nômade digital, se alguém aplicar no consulado, ele também vai vir só para 1 ano. Depois a pessoa tem que renovar. E como não lucrativa exclusivamente tem que ser via consular, então ela tem que vir primeiro para 1 ano. E quando está prestes a acabar, faltando 60 dias, a pessoa pode pedir a renovação. A renovação vai vir para 2 anos. Exatamente como acontece com o visto de nômade digital, se pedir via consular. 1 ano e depois outros 2 anos. E aí é onde está o problema. A gente não tem margem de manobra para o não lucrativa. Vem só para 1 ano. Depois desse 1 ano, tem que pedir a renovação obrigatória. Então, e também vem a TI mesmo, ele também tem uma TI, ou não? Sim, Só tem uma autorização. Igual. Igualzinho. Ele vai pegar um visto no consulado. Na verdade, como ele obrigatoriamente tem que ser via consular, o primeiro passo é pedir no consulado. O consulado aprovou, o consulado vai colar um adesivo, que é o visto no teu passaporte, que vai valer durante 3 meses, que é o tempo para você entrar na Espanha. Sim. Então, você tem 90 dias para entrar. Entrei na Espanha, aí eu tenho que comparecer na polícia e fazer a TIA. E aí vou ter a TIA válida por 1 ano, igual tem o nômade também. A diferença é que o nômade, quando ele pede já aqui na Espanha, já sai os 3 anos de TIA, né? O não lucrativo vai sair a TIA para 1 ano. Mas nesse caso, aí agora, lá na TI vai vir só residência ou residência e trabalho? Não, vai vir melhor ainda. Vai vir escrito residência e não autoriza a trabalhar. Acabou. É igual a Dalília. Da Dalília é residência, não pode trabalhar. Ele disse que não pode trabalhar. O visto da Dalília é residência não lucrativa. Exatamente como aparece da filha de vocês, porque como ela tem menos de 16 anos, a idade laboral da Espanha é 16. Quem tem um visto não lucrativo, vem assim, vem exatamente igual. Autoriza visto de residência e não autoriza a trabalhar. Tem perguntas, do... Tem algumas perguntas aqui. Algumas a gente já respondeu. Algumas a gente já respondeu, mas vamos repassando aqui, ó. Tem o povo que sempre tá aqui e ama muito as lives, ó. Amo muito essas lives, são muito esclarecedoras. Tem uma pergunta já aqui da Edila, que é sobre o visto de nômade. Existe um tempo mínimo de empresa ou de CNPJ aberto? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E mudou alguma coisa? Para quem é CLT ou para quem é PJ? Assim, as regras em si, o que é a legislação que foi aprovada no final de 2022 e entrou em vigor em 2023, está igual, não mudou nada. O que mudou é a forma como a UGE exige os documentos agora. Eles estão extremamente estritos, muito mais criteriosos, muito mais severos na demonstração dos documentos. Mas o requisito continua sendo o mesmo. O CNPJ deve existir a mínimo 1 ano e a relação de trabalho deve existir a mínimo 3 meses. Tá bom. A comprovação do nômade é de 3 meses também, né? Tem que comprovar 3 meses 3 meses daquele valor. Exatamente. Os extratos bancários e contra-cheque ou nota fiscal dos últimos 3 meses. Aí tem um outro aqui, que eu acho que já foi o que a gente já respondeu, né? Já foi ajustado o valor a ser comprovado para o visto de nômade em 2026? Sim, senhor. Agora o salário mínimo são 17.094. Então, se é só uma pessoa, você vai ter que multiplicar isso vezes 2 e depois dividir, que vai ficar 2.850 euros por mês. E aí, se for familiar, tem que ir somando, né? 75% do valor, depois 25% do valor do salário mínimo. E para o de residência não lucrativa, como que fica para a família? Ou não tem? Tá. O IPREM, ele continua igual, não mudou em 2026. Já tem alguns anos que o IPREM é 600 euros. O IPREM demora muito para mudar, ele não muda todo ano, não. E aí você tem que comprovar 4 vezes o IPREM para o titular e depois somar 100% do IPREM para cada dependente. Então, se sou só eu, 4 vezes 600. Se sou eu e meu esposo, 5 vezes 600. Se sou eu, minha filha e meu esposo, 6 vezes 600. Né? Ele vai somando 600 euros a cada titular que você agrega.
Ah, entendi. E no caso do nômade digital e desse da residência lucrativa, quem é que entra como dependente? Só esposo, esposa, filhos ou Pai, pai? irmão. Em ambos entra esposo, esposo, pareja de hecho, união estável, registrada Uhum. também entra, e filhos, seja filhos dos dois ou filho de só um deles. Então, por exemplo, se eu sou a titular do visto e eu tenho um enteado, ele também pode entrar, tá? Não tem por que ser realmente filho de ambos os que estão apresentando. E no caso do visto de nômade digital, da autorização de nômade digital, a gente em muitos casos conseguiu colocar já pai e mãe, ou sogro e sogra também. Porque tem que demonstrar essa dependência econômica e essa dependência do titular do visto. No de residência não lucrativa, nunca conseguimos. É algo que realmente praticamente inviável a gente conseguir colocar pai e mãe. Mas, em teoria, dependendo do caso concreto, pode ser que o consulado libere. No de nômade, a gente tem casos de sucesso assim.